Amém. Pode se assentar, querido, querido. E como eu disse, nós vamos encerrar o culto também com esse pós-lúdio. Eu não sei se o autor, os autores dessa canção, os compositores ou compositor dessa canção, quando a escreveu, né, e ela já é de longa data, long time, tinha alguns textos em mente. Mas dentre alguns textos que me vêm à mente quando eu louvo ao Senhor com essa canção, está o texto de Tiago. E eu gostaria de lhe convidar a abrir lá no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 1. Abra sua Bíblia ou ligue aí o seu smartphone, acesse o aplicativo aí da sua Bíblia online. Epístola de Tiago, capítulo 1. E eu gostaria de pensar um pouco sobre esses 4 primeiros versos. Enquanto você abre aí, deixa eu dar um panorama rápido sobre essa epístola. Bom, a maioria dos teólogos, irmão Dalmir, vão dizer que essa epístola foi escrita pelo meio-irmão de Jesus, que se chamava Tiago. E essa epístola, ela é uma epístola muito prática, de ordem prática. O Tiago, dentro do grupo apostólico, dentro da liderança da igreja primitiva, Bia, ele era até um dos mais, diria, radicais com relação a transportar algumas práticas judaicas para o cristianismo, né? Então, por exemplo, ele achava que uma pessoa que se convertesse a Cristo, se não fosse circuncidada, se fosse um gentio, essa pessoa precisava se circuncidar. Paulo teve até, junto com Barnabé, uma discussão com eles, né, com esse grupo que pensava dessa forma, né? Há uma discussão até um tanto quanto acalorada, e chegaram à conclusão que não era necessário isso. Mas Tiago, ele vai escrever, Monique, aos cristãos que são os cristãos da dispersão. Pastor, que cristãos são esses? São aquelas pessoas que começaram a ser perseguidas por professar a fé em Cristo. E tudo indica, a irmã Laura, que isso começou após a morte de Estevão. Estevão, comandante, que foi o primeiro mártir, né, que a Bíblia registra, e até mesmo a forma como ele morreu é uma forma muito bela, né? Se é que é possível a gente achar ao momento da morte algo belo, mas é um momento diferente se você não quiser classificar como belo. Então, Tiago vai escrever a esses irmãos que estão enfrentando provações por professarem a fé em Jesus. Talvez, Adriana, algo muito distante da nossa realidade, nós, cristãos brasileiros ou cristãos evangélicos brasileiros, né, a sermos perseguidos ao ponto de termos que pagar com a vida. Sofremos talvez outros tipos de perseguição, mas pelo menos que eu tenha conhecimento em nosso país, acredito que dificilmente a gente vai encontrar alguém que teve a sua vida ceifada porque professou a fé em Cristo Jesus. Então, Tiago se tornou um líder respeitado e extremamente prático em relação à vida cristã. E aí ele fala de provações. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, Júlio. Transformando provações em triunfo. Pastor, é possível? Bom, segundo Tiago, é sim. E é claro que, se nós cremos na Bíblia, é possível sim. É possível, Patrícia, transformar as provações, como nós cantamos, cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor nos dá a oportunidade de crescer um pouco mais. Então, como é possível transformar as provações em triunfo? Vejamos o que Tiago nos diz. Eu sei que os irmãos estão com uma dificuldade aí, os que estão presentes, né? Por causa do barulho aqui da chuva no telhado, mas vai exigir de nós uma concentração maior. Os irmãos que estão online não têm esse problema, porque o som só é captado pelos microfones, e então não está pegando esse som aqui, mas você que está conosco online, saiba que aqui a chuva está um pouquinho forte. Veja aí. Tiago capítulo 1, nós vamos ler os 4 primeiros versos. Diz assim: Tiago,
servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que se encontram na dispersão. Então, esses crentes da dispersão. Aí ele diz, saudações. Aí o verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Quais são aqui os ensinamentos ou as verdades fundamentais para transformarmos momentos difíceis, delicados, porque provação envolve passar ou enfrentar momentos difíceis e delicados, que eu acredito que nenhum de nós gostaria, mas como transformar essas verdades fundamentais, que são as nossas provações, em triunfo? Bom, a primeira lição que eu destaco aos queridos dessa noite é que as provações, elas são compatíveis com a fé cristã. As provações, elas fazem parte da nossa caminhada com Cristo. O pastor Márcio, no domingo pela manhã, falou sobre igreja e o que é sermos igreja, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido. E apesar de sermos um povo escolhido, apesar de sermos uma nação santa, apesar de sermos a geração eleita de Deus, nenhum de nós que professa a fé em Cristo está isento ou isenta das provações. Não estamos isentos das provações e até mesmo de aflições. Agora, é muito interessante, João, que a palavra traduzida aqui por provações, no verso 2, é um substantivo, né? Essa palavra aqui no grego é peirasmos. E peirasmos, Sueli, significa qualquer espécie de tribulação ou provação. Então, poderíamos traduzir aqui essa palavra peirasmos por prova, por juízo, por tentação dirigida para um fim. E aí eu gostaria de abrir um parênteses e tentar fazer uma distinção. Pelo menos para mim isso me ajuda muito. Espero que ajude para você. Do que é tentação e do que é provação. Por quê? Ambas as palavras no nosso vocabulário, no grego, significam a mesma coisa. Você vai encontrar textos em que, no verso 2, vai estar tentação. Mas aqui a melhor tradução seria provação. Por quê? Eu entendo, comandante, e aí os queridos têm todo o direito de discordar, que provação é uma ação provinda do Senhor para fazer com que a gente cresça na fé, amadureça na fé, ganhe a musculatura espiritual. Então, provação eu classifico como algo que vem de Deus. E tentação? Tentação é algo que vem do inimigo. Para o quê? Para nos derrubar, para nos envergonhar, para entristecer o coração de Deus. Porque assim como um pai, uma mãe, ao ver o seu filho ou sua filha fazendo uma coisa errada, esse pai ou mãe não vai ficar feliz, não vai ficar alegre, vai se entristecer. Assim também, quando decidimos trilhar pelo caminho errado, quando caímos na tentação, e é interessante que Jesus vai nos ensinar a orar para não cairmos em tentação. Por quê? Isso nos envergonha diante de Deus, nos envergonha diante dos homens, isso entristece o coração de Deus e traz consequências nocivas, não apenas para as nossas vidas, mas para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, essa é a distinção. O verbo correspondente aqui, peirasmos, seria perazim ou perazem, às vezes traduzido por tentar.
mas ambos têm o mesmo significado. Quer ver um exemplo prático? Veja lá, Gênesis 22, verso 1. Como eu disse, eu classifico provação como algo que vem de Deus. Aqui, nesse texto, o contexto é talvez a maior prova que Abraão teve de que realmente ele confiava em Deus e amava a Deus acima de todas as coisas. Veja lá, Gênesis capítulo 22, verso 1. Diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão, o que, irmãos? À prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Qual foi a prova que Abraão teve? Deus, então, pede Isaque em sacrifício. É muito interessante quando a gente continua lendo esse capítulo e o diálogo de Abraão com Deus, ou de Deus com Abraão, que Deus fala o seguinte para Abraão, Bia. Ele diz: Abraão, toma o teu filho. Aí ele continua: o teu único filho, aquele a quem tu amas, e oferece em sacrifício. Tente fazer um exercício de se colocar no lugar de Abraão. Isaque tinha aí por volta dos 13 anos. Isaque, os irmãos já sabem que o significado é aquele que faz ir. O Isaque era aquele que Abraão, ao levantar, olhava para Isaque na cama e o seu coração se enchia de alegria. O Isaque era um dos motivos da alegria e da existência de Abraão. E agora, e eu diria de uma hora para outra, Deus resolve provar Abraão. Vamos ver se Abraão realmente me tem acima de tudo e de todos. Vamos ver se Abraão realmente confia em mim aquilo que ele tem de mais valioso na terra. E o que a Bíblia diz? Abraão simplesmente obedece. Ele acorda cedo no outro dia, arruma tudo e leva Isaque para ser sacrificado em Moriá. Então, queridos, as provações, elas fazem parte da vida cristã e elas vêm de Deus. Assim como as tribulações também, né? Ou as aflições. João 16, 33, o próprio Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições. Mas tem de o quê? Tem de bom ânimo. Então, as provações, elas são compatíveis com a fé cristã, com a caminhada cristã. Porque alguns vão dizer assim: você está sendo provado é porque está em pecado. Não. Você está sendo provado porque você está sendo desobediente. Não. As provações, elas fazem parte. E Tiago está dizendo isso, principalmente aqueles irmãos, os seus leitores, né? Como nós lemos, ou os seus ouvintes, são aqueles irmãos da dispersão, que estão vivenciando aquela situação, estão sendo provados na sua fé. E muitos, assim como Estevão, deram a vida, mas não negaram a fé. Então, as provações, elas fazem parte da vida cristã. Mas quais são os resultados das provações ou das provas na nossa vida? E aí, então, o Tiago, de forma muito didática, sabe, Patrícia? Ele vem nos dizendo o que acontece. E aí eu vou para o verso 3. Porque no verso 3, não apenas as provações fazem parte da nossa caminhada cristã, mas as provações testam a nossa fé. O verso 3, Tiago vai dizer: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aí é importante a gente olhar novamente no original, porque aqui, diferentemente do verso 2, que Tiago usa o vocábulo peirasmos, aqui no verso 3, quando ele diz, sabendo que a provação, ele usa dokimion.
E dokimion significa testar a veracidade, aquilatar. Eu não sei se alguém aqui já trabalhou na área de metais, né? Ou até mesmo como ourives. Porque essa palavra, dokimion, era usada para testar, para dar veracidade a uma moeda ou a um metal. Então, a provação, ela tem esse poder de produzir em nós o teste da nossa fé. Então, essa palavra dokimion, ela era muito utilizada para indicar a autenticidade de um metal, a autenticidade de uma moeda ou até mesmo de uma nota, né? Naquela época não se tinha nota, se tinham mais moedas, né? Então, não, essa moeda aqui é verdadeira, esse metal aqui é ouro. Não é igual uns metais aí que é tudo bijuteria, né? Então, eu já falei para os irmãos uma vez, quando a gente foi penhorar algumas joias, né? A gente pensava que era joia, chegou lá na Caixa Econômica, aí lá o avaliador falou, isso aqui é tudo bijuteria. A única coisa que salvou foi a aliança, né? Então, a aliança é de ouro, mas as outras não deu para conseguir muita coisa lá não, mas... então, teve alguém lá para testar a veracidade, né, daquela joia, sabe, Bi? Então, segure aí. Quando o João te der alguma coisa, você pergunta se é ouro mesmo, entendeu? Porque senão pode ser aí bijuteria, ele está te enganando aí. Mas eu fiquei pensando no personagem que teve a sua fé provada ao longo da sua caminhada com Deus. E diante de várias provações, isso permitiu que ele se tornasse um homem segundo o coração de Deus. Os irmãos já descobriram que é o Davi, né? Por quê, irmãos? Não foi fácil para Davi, sempre fazendo as coisas certas, sempre lutando em prol de um rei que literalmente queria lhe matar. E em alguns momentos, em 2 momentos para ser mais específico, Davi teve a oportunidade de ceifar a vida do rei Saul. Ali, eu acredito que foi uma prova, ou foram provas. Não foi uma coincidência. Davi está lá na caverna escondido e Saul, o texto é até engraçado, né? O texto diz que Saul foi aliviar o ventre, né? Os irmãos já sabem o que é isso, né? Não precisa entrar em detalhes para não ser aqui um tanto quanto nojento. Mas Saul foi lá aliviar o ventre justamente na caverna em que Davi estava. Uma prova. Eu acredito piamente, Adriana, que foi uma grande prova. Porque Davi poderia falar, agora Deus colocou inimigo na minha mão. Mas não. Davi tinha consciência de, apesar de Saul estar o perseguindo injustamente, estar fazendo muita coisa errada, que Saul era ungido do Senhor. E que Davi não tinha o direito de tocar no ungido do Senhor. Uma grande prova. Mas isso fez com que Davi fosse cada dia mais amadurecendo até se tornar um homem segundo o coração de Deus. Então, irmão Dalmir, as provações, elas testam a validade da nossa fé. Porque o desejo de Deus é que tenhamos uma fé genuína. E para que venhamos a ter uma fé genuína, são necessárias as provações. Por isso, quero lhe alertar. Cuidado com alguns tipos de oração e alguns pedidos que você faz a Deus, porque alguns pedidos, na minha mente, Deus não se prive a responder rapidamente. Dentre eles, sabe qual é? Senhor, aumenta a minha fé. Para ele aumentar a sua fé, ele vai colocar provações para você. Então, esteja preparado. Aí você fala, poxa, Senhor, eu pedi para o Senhor aumentar minha fé, minha luta aumentou, ué. Aí Deus vai falar, meu filho, eu estou atendendo o seu pedido. Então, as provações, elas validam a nossa fé. Elas dão autenticidade à nossa fé. Se é uma fé madura
eu classifico como uma fé que independe das circunstâncias, não é? Então, assim como a Jó, que perdeu muita coisa, mas não perdeu a sua fé. Então, mesmo em meio às dificuldades, Jó continuou dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Mas também as provações, e ainda no verso 3, elas produzem perseverança. Algumas versões, tá? Paciência. E também gostaria de ir para o original e ver o sentido dessa palavra aqui, perseverança, ou algumas versões, paciência. Essa palavra no grego, perseverança, ela é hiponome, com HY. E hiponome significa constância, significa lealdade em todo tempo. Não é apenas a capacidade de suportar adversidades, mas, além disso, comandante, além dessa capacidade de suportar adversidades, é também a capacidade para transformá-la em grandeza e glória ao Senhor. Olha a riqueza de um vocábulo, né? É isso que o hiponome quer dizer. Então, as provações hão de produzir em nós uma constância e uma lealdade em todo o tempo. Paulo vai falar sobre isso. Veja lá Romanos, capítulo 5, verso 3, por gentileza. Diz assim: Romanos 5, verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos, olha só que interessante, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Produz perseverança. Uma das coisas que mais causavam perplexidade aos algozes dos cristãos, e na sua maioria eram romanos, soldados romanos, inflamados pelos judeus, né, pelos líderes judeus, é que muitos cristãos morreram nas arenas, literalmente devorados pelos animais. Na época de Nero, né, que colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos, muitos cristãos passaram a ser sacrificados, literalmente, e morreram em praça pública, amarrados em uma tora e sendo queimados vivos. E um dos relatos desses algozes é que eles não entendiam como aqueles cristãos, aqueles mártires, em meio a tanta perseguição, eles não morriam murmurando, não morriam reclamando, e alguns morriam até mesmo cantando. Interessante isso. E aí, num dos relatos, um desses mártires que estava em meio às chamas, e eu fico pensando como deve ser algo cruel, só em pensar, né? Você dialogar com alguém que está em chamas. É algo aterrorizador, né? Mas isso já aconteceu no passado. E um dos algozes perguntou a uma dessas pessoas que estava sendo queimada viva: e como é que você pode estar desse jeito? E aí a vítima disse o seguinte: vi a glória de Deus e me alvorocei. Assim como Estevão, né, quando estava sendo apedrejado, viu a glória de Deus. E aí a glória de Deus suplantou todo aquele momento de dor e de barbárie. Então, queridos, as provações, elas produzem, hão de produzir em nós a perseverança. O efeito da provação corretamente suportada nos capacita a receber mais forças
para suportarmos ainda mais provações e vencermos as batalhas mais difíceis. Por isso que precisamos deixar entender que as provações, elas vão produzir em nós perseverança, que eu já disse, um dos significados no grego é lealdade constante. Em penúltimo lugar, aí já vou para o verso 4, aí também nos apresenta o que a provação produz. Produz fé, produz perseverança, e aí a perseverança, que é resultado da provação, produz maturidade. No verso 4, Tiago vai dizer, para que sejais perfeitos. Ou, talvez para mim, a melhor tradução seria, para que sejais maduros. E aí, mais uma vez, eu vou lá no original e vou ver o significado de perfeito ou maduro. No nosso vocábulo, na nossa língua, tem vários sinônimos. Mas essa palavra que é usada aqui para perfeito ou para maduro é teleios. E teleios significa completo, terminado, pronto. Por exemplo, uma pessoa é teleios se ela tiver atravessado todas as fases da sua vida. Então, por exemplo, poderia classificar um adulto como eu, ou como os irmãos aqui, com exceção de alguns jovens e adolescentes, que aqui estão, como teleios, ou seja, como completos, porque já passamos pelas fases da vida. Fase infantil, fase da adolescência, fase da juventude, e agora estamos na fase adulta. Então, essa é a ideia de teleios. Alguém que é completo, alguém que é terminado, ou algo que é terminado, ou algo que está pronto. E a ideia aqui é que através da perseverança, uma pessoa se encontrará pronta, capacitada, preparada para a tarefa que Deus atribuiu. Alguém já disse, e os irmãos bem sabem, para, por exemplo, polir uma madeira ou polir uma rocha, é preciso um instrumento abrasivo, né? Geralmente uma lixa ou uma lixadeira. E para que estejamos completos, Deus, em alguns momentos, vai nos lixando, vai aparando as arestas. É bem verdade que tem alguns que parece que tem muitas arestas, né? Aqui está esse que acha que tem muitas arestas. Mas Deus vai lixando, Deus vai trabalhando para que possa ser apresentado diante dele como pronto. Isso tudo é resultado do quê? Da provação, que produz perseverança, e a perseverança nos deixa prontos, nos deixa maduros. Por isso que dificilmente não porque não tenham capacidade, tá? Vou citar João, a Bi, Monique aqui, que são os mais jovens aqui. O Júlio e a Adriana também são jovens, né? Aqui em nosso meio, mas, querendo ou não, eles não têm ainda a maturidade que eu e outros irmãos que têm, que estão os 50. Comandante tem cara de novinho, mas está quase 70, né? Então, ele só engana a gente ali. Está rindo, mas está quase na casa de 70. Porque, ao longo da vida, quantas provações, né, comandante? Quantas coisas nós já passamos e vivenciamos. E aí cabe a nós querer tirar o melhor proveito disso. Então, os jovens, ainda por isso que aos jovens é importante ouvir os mais experientes, os mais lixados, né? Aí você fala assim, pastor, os mais acabados, os mais bem acabados, tá? Então, no bom sentido, os mais bem acabados, né? Vocês vão chegar lá, se Deus quiser. Então, mas os mais bem acabados, porque existem algumas coisas que nós já vivenciamos e sabemos qual caminho que vai dar ruim, que vai dar errado. Então, já podemos dizer, ó, uma coisa eu sei, tem outros caminhos, mas esse aqui não dá certo. E aí já ajuda. Essa é a maturidade. A perseverança
produz maturidade. E por último, ainda no verso 4, Tiago vai dizer, para que sejais perfeitos e íntegros. E aí, mais uma vez, aí você fala assim, pastor, o senhor está falando língua estranha, está falando grego. É o grego. Eu vou no original. E aí, essa palavra no grego significa holócleros, com K. Que significa inteiro, perfeito, em todas as suas partes. Por exemplo, esse vocábulo, ele era utilizado quando um animal era oferecido em sacrifício ao Senhor. Então, usava holócleros. Mas também era utilizado quando um sacerdote ou uma pessoa era escolhida como sacerdote, como uma pessoa idônea para servir a Deus. Eu falei no início sobre o metal. O metal só é puro quando ele não está misturado a outros elementos, a outros metais estranhos. E aí, queridos, Deus nos conduz a um processo de transformação segundo a imagem de Cristo. A perseverança produz em nós a ideia de integralidade, ou seja, a ideia de termos um caráter aprovado. Quer ver uma pessoa que eu tenho, assim como referencial de liderança, e que foi trabalhado pelo Senhor, e em determinado momento, Deus entendeu que ele estava maduro, Deus entendeu que ele estava pronto a exercer a missão? Moisés. Moisés passou 40 anos no palácio egípcio. E ao longo desses 40 anos, em algum momento, ele quis ser o libertador do seu povo. A gente sabe que ele, para defender um israelita, ele foi lá e assassinou um egípcio. Isso trouxe problemas para ele, ele teve que fugir do Egito. E Moisés passou 40 anos no deserto, né? Encontrou uma esposa, estava lá com a sua vida tranquila. E ao longo daqueles 40 anos, Deus foi trabalhando na vida de Moisés. Ao ponto de Deus falar, Moisés, agora eu já entendo que você está inteiro. Aqui está holócleros. Então, está perfeito no sentido de pronto para realizar a missão a qual eu preparei para você. Você está preparado. Então, a provação que produz perseverança, e essa perseverança produz em nós capacidade, integralidade para realizarmos a missão que Deus deseja, para estarmos prontos a sermos instrumento de bênção nas mãos de Deus. Por isso, quando a gente lê aqui a epístola de Tiago, esses 4 primeiros versos que nós já lemos, o que Tiago quer falar aos seus leitores, dentre muitas coisas, é claro que o texto não se esgota nessas lições, e seria pretensão minha querer esgotar o texto aqui, né? Mas é que as provações, elas são compatíveis com a fé cristã. Ser cristão envolve ser provado, enfrentar provações, tribulações, adversidades. E o resultado das provações hão de testar a nossa fé, hão de dar autenticidade à nossa fé. E aí, a provação, ela há de produzir perseverança. E a ideia de perseverança é lealdade constante. E aí, essa provação que produz perseverança, e essa perseverança que produz maturidade. Completos. Deus nos lixando, tirando as arestas, nos tornando uma obra pronta para ser usado por Ele. E por último, essa perseverança produz em nós totalidade, integralidade. Eu falei sobre o metal, tirar ali as impurezas. A ideia também poderia ser aplicada de santidade. Quando nós incluímos mais de Cristo em nossas vidas, mais impurezas vão saindo.
mais purificados nos tornamos. Até porque é uma orientação a que Pedro vai dizer: sede santos, porque o nosso Deus é santo. Então, querido, querida, há possibilidade sim de transformarmos provações em triunfos. E lembre-se que cada vez que a minha, que a sua, que a nossa fé é provada, o Senhor nos dá a oportunidade de crescer um pouco mais. E se diante de nós o mar não se abrir, Deus vai dar um jeito. Talvez ele vá fazer a gente andar, ou ele vai arrumar outro caminho. Mas pela fé, Deus tem o controle de tudo e de todos, e principalmente daqueles que um dia entregaram a sua vida a Ele integralmente e incondicionalmente. Quero convidar a congregação a se colocar de pé, nós vamos estar orando e vamos terminar, João, com essa canção. E como eu lhe disse, eu pedi para que você pudesse estar louvando ao Senhor com essa canção, porque eu entendi que tem tudo a ver com aquilo que Deus havia colocado em meu coração sobre provação. Vamos orar? Pai, graças te damos pelo teu cuidado para com as nossas vidas e muito agradecido pelas provações. Por mais paradoxal que seja, né, por mais que, racionalmente falando, nós não gostaríamos de ser provados, porque isso vai exigir algo a mais de nós, mas entendemos que as provações, elas são imprescindíveis para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento na fé. Sabemos que as provações, elas fazem parte da vida cristã. Nos ajude, Senhor, a transformarmos as provações em triunfo, a sermos mais perseverantes, sermos leais em todo instante. Nos ajude, Senhor, através das provações que produzem perseverança, sermos maduros e inteiros, ó Pai, prontos a te servir. É o que eu lhe peço. E já te agradeço por cada vida e cada família aqui. Que o Senhor continue derramando as tuas ricas bênçãos sobre nossas vidas. E aos queridos que estão sendo provados e até mesmo pensando em desistir, pensando em largar a caminhada, que o Senhor possa estar renovando as forças desses queridos e que essa palavra que o Senhor falou ao coração deles possa realmente fazer com que eles continuem firmes. É o que eu lhe peço e já lhe agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.